gente, eu sou a Gabi e hoje eu tô aqui para mostrar para vocês um pouquinho da aplicação do baralho da raiva. Os autores são o Bruno Cardoso, a Ana Clara Gomes e a Ana Flávia de Lima. Ele tem como público-alvo adolescentes e adultos e como base teórica a terapia cognitiva comportamental. Ele tem como objetivo fazer a avaliação, a psicoeducação e a intervenção no tratamento da raiva. Então, esse baralho vocês podem utilizar em diversos momentos da psicoterapia, desde o momento da avaliação até a intervenção. Ele é um recurso super completo que pode ajudar em diversas demandas. Ele é composto, então, por 127 cartas, organizadas em 8 conjuntos, que são 25 cartões, caixas de ferramenta, 20 cartões de psicoeducação, 20 cartas descrevendo a raiva, 20 cartas crenças sobre a raiva, 14 cartas de distorções cognitivas, 11 cartas de sensações fisiológicas, 10 cartas de comportamento, 7 cartas de situações geradoras de raiva, e um manual de 95 páginas mais 11 anexos. Eu tô aqui com um manual para mostrar para vocês. Ele é um manual de 95 páginas, ele tem uma fundamentação teórica bem extensa, ele é super explicativo, ele vai trazer, então, formas de aplicar o baralho da raiva e também a descrição de cada carta. O primeiro passo, então, da aplicação seria utilizar as cartinhas de psicoeducação com o seu paciente. Vocês vão apresentar essa cartinha para eles, né? O segundo passo é ler com o paciente um material de psicoeducação e explorar cada item, tá? Cada cartão de psicoeducação contém uma pergunta e uma resposta. A ideia é que o terapeuta leia para o paciente a pergunta, por exemplo, se a raiva me protege das injustiças, sempre que me sentir injustiçado, tenho o direito de agir raivosamente. Após ler isso, vocês vão dar um espaço para o paciente responder se ele acha que sim, se ele acha que não, se sim, se isso já aconteceu. Depois dele responder, vocês vão dar a devolutiva que está aqui no cartão, que seria: depende, pode parecer papo de psicólogo, mas muitas coisas na vida, de fato, vão variar de acordo com o contexto. Em algumas situações, você vai perceber injustiças e elas vão ser muito válidas. A raiva é um posicionamento, uma energia que leva à mudança. No entanto, não podemos acreditar em tudo que nossa mente nos diz. É preciso olhar com calma se existe algum ruído de comunicação para não se arrepender depois. Após isso, o passo 3 é registrar todas as respostas no formulário A. Então, todas as respostas que esse paciente for dando para as perguntas de psicoeducação, vocês vão ir anotando e registrando no anexo A. Com isso, o passo 4 é explorar de forma mais profunda as situações utilizando o formulário de automonitoramento, que é o anexo B. Então, a gente vai colocar a data que aconteceu, a situação, a intensidade, se essa situação gerou raiva, por quê, se feriu algum valor pessoal, se sentiu injustiçado, se quebrou alguma regra, o que eu fiz depois de sentir raiva. Depois disso, o passo 5 é apresentar as cartas de crenças sobre a raiva. É muito importante que nesse momento o terapeuta possa falar que eu vou ler algumas cartinhas aqui de crenças comuns, né, de pessoas que sentem raiva, e eu queria te dizer que não existe resposta certa ou errada, para que esse paciente se sinta à vontade para falar se ele tem ou não tem essa crença. Por exemplo, aqui tem a cartinha que está escrito: sentir raiva é feio. Então, o terapeuta vai ler a frase para o paciente e vai deixar ele responder se sim, se ele acha que sentir raiva é feio, como que é isso para ele, ou se para ele, se ele não pensa nisso, né? Se ele não tem essa crença. Então, vocês vão ir separando. Na medida em que vocês forem pegando as cartinhas e lendo, ele tem a crença que sentir raiva é feio. Então, separa essa cartinha e assim vai adiante. O passo 6 é registrar essas respostas no formulário C, né? Então, por exemplo, ele respondeu que sentir raiva é uma crença que ele tem, então é verdadeiro, ele acredita que é verdadeiro. A gente vai anotar de onde essa crença pode estar vindo
e se existe algum exemplo de uma situação que ele viveu onde ele pensou que sentir raiva é feio. Após isso, o passo 7 é apresentar as cartas de distorções cognitivas. Com isso, o terapeuta vai falar, então, que vai ler algumas distorções de pensamentos que são comuns e identificar quais desses erros de pensamentos o paciente já cometeu. E falar para ele também que você pode pensar em situações que já aconteceu anteriormente e registrar essas situações. Por exemplo, aqui eu tenho a cartinha de catastrofização. Então, o terapeuta vai ler: exagerar o acontecimento negativo e prever uma catástrofe, mesmo sem evidências, desconsiderando a possibilidade de desfechos positivos ou neutros. Você já pensou assim? Em quais situações? Aí vocês vão explorando essas distorções, né? Através do passo 8, que é registrar as respostas no formulário, que é o anexo D. Então, por exemplo, nome da distorção: leitura mental. Esse paciente já pensou assim? Já teve essa distorção? Em qual situação? Qual foi o pensamento que ele teve? E é legal que vocês vão poder explorar se esse pensamento é verdade ou não, quais são as evidências. Agora, o passo 9 é apresentar as cartas de sensações fisiológicas, onde o terapeuta pode introduzir também falando que a raiva e outras emoções podem desencadear sensações fisiológicas. Veja as sensações que são muito comuns quando estamos com raiva e me diga qual delas você sente, com qual intensidade e com que frequência. Por exemplo, a cartinha que eu tenho aqui comigo seria de respiração acelerada. Aí vocês vão perguntar se ele sente isso quando ele tá com raiva, se é um sintoma que ele sente. Nesse grupo, em outros grupos também tem a cartinha coringa, que é quando nenhuma dessas sensações fisiológicas que estão descritas aqui o paciente sente, mas ele sente outra coisa, então a gente usa a cartinha coringa para explorar isso. No passo 10, a gente vai registrar as respostas no formulário E e F. Então, no anexo E, a gente vai, por exemplo, sintomas: tensão muscular. Qual que é a intensidade? Eu fico muito tensionada quando eu estou com raiva? Ou esse não é um sintoma que eu sinto, mais ou menos, depende da situação. A gente vai ir registrando, então, todos os sintomas desse paciente no formulário E. Também temos o anexo F, que ele fala sobre as emoções sobre o corpo. Ele é um exercício mais explicativo. Com isso, o passo 11 seria apresentar as cartas de comportamentos, que seria, o terapeuta pode introduzir também falando que a gente vai ler alguns comportamentos comuns das pessoas quando estão com raiva e registrar a frequência e a intensidade de cada um deles. Podemos também acrescentar alguns comportamentos que você já teve ou já viu. Então, nesse momento, a gente vai entender como esse paciente age quando ele está com raiva, qual que é a consequência dessa emoção, como ele costuma se comportar diante da raiva. Por exemplo, aqui eu tenho a cartinha quebrar objetos. Vocês vão ir lendo, ele vai falando se sim, se não, se ele já se comportou dessa forma, e também vai ter uma cartinha coringa para caso nenhuma dessas situações descritas se enquadre na situação dele. A gente vai ir, né, no passo 12, registrando todas as respostas no anexo G. Por exemplo, gritar ou xingar. De 0 a 100, qual que é a frequência que ele costuma gritar e xingar quando ele tá com raiva? Sempre, daí é 100. Às vezes, 25. Nunca, 0. E depois de marcar a frequência, a gente vai marcar a intensidade, se ele grita muito, se ele xinga muito, se ele xinga mais ou menos. Depois de avaliar e entender como esse paciente se sente quando ele está com raiva, como ele se comporta, qual que é a sensação fisiológica que ele sente diante da raiva, quais são as crenças e as distorções que ele tem, a gente vai utilizar o grupo de cartas que se chama Caixa de Ferramentas, que é composto por intervenções emocionais e cognitivas para lidar com a raiva. A minha ideia é que, como vocês já vão ter conhecido esse paciente, já vão entender melhor um pouquinho sobre o funcionamento dele, vocês mesmos podem ir lendo essas cartinhas de caixas de ferramenta e pensando em situações que podem, em estratégias, né, que podem ajudar esse paciente. E depois
disso levar para a sessão e lendo com ele e explicando para ele, vendo se ele conseguiria se adaptar e tentando encaixar na rotina dele para os momentos que ele estiver com raiva para ajudar na regulação emocional. Quando a gente for usar as estratégias emocionais, o terapeuta pode introduzir essas cartinhas falando, né? Temos estratégias de regulação emocional que trazem ganhos interessantes no curto prazo, embora sejam ainda mais valorosas no longo prazo por mudar a forma como a parte emocional do nosso cérebro funciona. Ela gera um alívio rápido de alguns sentimentos, mas quando praticadas, seu verdadeiro valor brilha ainda mais. Permitem mudanças genuínas na nossa forma de sentir. Então, vocês vão lendo essas estratégias emocionais e vendo quais o paciente se interessa em tentar fazer. Caso nenhuma dessas estratégias emocionais, né, sirva para ele ou ajude ele, vocês podem fazer novos cartões usando um anexo H, ou então, se vocês quiserem, escrever o texto dessas cartinhas aqui no anexo para ele levar para casa e lembrar dessas estratégias depois. Depois disso, a gente vai usar o mesmo grupo de cartas, que se chama caixa de ferramentas, mas usar as estratégias cognitivas. Né? O terapeuta vai, então, mostrar essas intervenções cognitivas e comportamentais, fazendo intervenções para reestruturação e mudança de comportamentos, visando também ganhos a longo prazo. Aqui a gente queria fazer um parênteses para os anexos. Vocês viram que em cada etapa da utilização do material, a gente usou os anexos para registrar as respostas do paciente. Eles vão trazer muitos ganhos para a organização do psicoterapeuta, então vai ajudar na conceitualização do caso. Vocês vão ter bem visível ali e registrado as respostas do paciente. Essa forma que eu expliquei de aplicação é apenas uma sugestão que os autores dão no manual. Ela está, inclusive, na página 55 do manual, então quem tem o baralho pode reler ela. Mas ele não se restringe a apenas uma forma de utilização. Vocês podem encaixar de acordo com a demanda de vocês. Por exemplo, se vocês quiserem usar só as cartinhas de psicoeducação e embaralhar elas e o paciente vai sorteando e vocês leem a pergunta e ele responde, é uma forma de se utilizar também. Também, nessa forma de aplicação, a gente não usou as cartinhas descrevendo a raiva, mas elas são cartas que ele vai poder falar qual que é a intensidade e a frequência. Por exemplo, quando ele está com raiva, ele pode descrever como uma angústia devido a uma ofensa que fica sendo repetida internamente, conhecida também como guardar rancor. Aí ele pode marcar aqui a intensidade e a frequência que ele se sente assim. Uma outra forma de uso, que eu acredito que pode ser bem legal e pode ser utilizada em outras demandas para a psicoeducação das distorções cognitivas, é usar as cartinhas de distorções para fazer uma psicoeducação mesmo, sem ter a ver com a raiva, né? Mas para outras emoções ou situações. As de sensações fisiológicas a gente também pode usar para outras emoções, por exemplo, ansiedade, tristeza, alegria, né? O que tu sente quando tu tá ansioso, em qual parte do teu corpo e como é isso? Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Se você acha que esse vídeo pode ajudar outro colega, compartilhe também. Muito obrigada!